Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde exploraremos os caminhos e desdobramentos da Reforma Protestante. Hoje, adentraremos no universo de Martinho Lutero, uma figura central nesse movimento histórico que moldou o mundo como o conhecemos. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo legado e ideias desse reformador visionário. Eu sou Glaucio Ribeiro e é uma honra tê-lo conosco nessa exploração histórica e teológica. Então, vem comigo. Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben e na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Seus pais chamavam-se João Lutero e Margarida Lutero. Sua família pertencia à pequena burguesia e tinha prosperado com o trabalho nas minas de cobre. Lutero passou parte da sua infância em Mansfeld, local onde seu pai trabalhava. As biografias de Lutero contam que ele teve uma criação muito rigorosa, mas que seus pais dedicavam-se para que ele tivesse uma boa educação. Antes de entrar na universidade, Lutero estudou em Mansfeld, Magdeburg e Eisenach. Em 1501, aos 17 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde passou a estudar direito para tornar-se advogado, uma carreira muito próspera naquela época. O ingresso de Lutero nesse curso era por conta do desejo de seu pai de ver o seu filho tornando-se um advogado. Lutero era dedicado aos estudos, mas em 1505 ele abandonou o direito e ingressou na vida eclesiástica. O ingresso de Lutero na carreira religiosa deu-se a um episódio particular que aconteceu no ano de 1505. No dia 2 de julho, Lutero fazia uma viagem de Mansfeld para Erfurt, depois de ter passado uns dias com sua família. Durante o percurso, uma tempestade o alcançou e um raio atingiu um carvalho que o abrigava da chuva. Temendo pela sua vida, Lutero fez uma promessa a Santa Ana que se transformaria em monge caso escapasse com vida. Após ter escapado, Lutero seguiu em frente com a sua promessa, o que desagradou profundamente seu pai. Assim, algumas semanas depois desse acontecimento, Lutero ingressou num convento dos Herenitas Agostinianos de Erfurt. Em abril de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote e no ano seguinte ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia. Obtendo bacharelado em estudos bíblicos, logo depois ele passou a lecionar teologia e em 1512 obteve o título de doutor em teologia. Depois de obter o seu título de doutor, Martinho Lutero seguiu lecionando em Wittenberg. Entre 1513 e 1518, Lutero ministrou diversos cursos na Universidade de Wittenberg, todos eles sobre ensinamentos bíblicos. Nesse período, Lutero realizava estudos da Bíblia em grego e em latim, e foi a leitura da Bíblia o grande ponto de partida para que Lutero, inconscientemente, iniciasse um grande movimento de reforma na Igreja. Por meio de Martinho Lutero que se desencadeou a Reforma Protestante, mas é importante sabermos que antes dele, outros nomes no interior da Igreja Católica questionavam a situação em que a igreja se encontrava. Podemos destacar aqui John Wycliffe e Jan Hus, que questionavam o acúmulo de poder da Igreja Católica, a venda de indulgências e a corrupção entre os clérigos. A Reforma Protestante não aconteceu apenas por conta da insatisfação religiosa de Lutero com a situação da Igreja. Esse movimento só foi possível por ter conseguido a adesão popular e de importantes nobres da região do Sacro Império. No contexto do século XVI, os nobres viram na ação de Lutero uma forma de enfraquecer o Papa para diminuir a influência da Igreja no poder secular. Além disso, a reforma foi vista como uma forma de se livrar dos impostos cobrados pela Igreja. Por isso, muitos camponeses viram na reforma uma forma de combater a opressão e a pobreza em que viviam. Uma série de revoltas camponesas aconteceram durante a Reforma Protestante, mas Lutero não as apoiava por conta da violência manifestada nelas. Lutero, por sua vez, sofria com muita coisa que via na igreja. Ele passou a realizar pregações a partir de 1514, ficando conhecido como um bom pregador. O contato direto com os fiéis e a igreja o fez questionar uma prática muito comum na época, as indulgências, a prática de pagar pelo perdão dos pecados e pela salvação. Lutero possuía inúmeras críticas à forma como os membros da igreja portavam-se, e a questão das indulgências é apenas uma delas.
Na Alemanha, no começo do século XVI, as indulgências eram parte de um projeto da Santa Sé para construir a Catedral de São Pedro e foram cobradas intensamente. As críticas de Lutero às indulgências ficaram marcadas nas 95 teses. Destaque para a tese de número 76, que diz: afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais do que se referem à sua culpa. A leitura da Bíblia levou Lutero a realizar novas interpretações da fé cristã, e isso o levou a concluir que a salvação de cada pessoa era obtida pela fé, pois, de acordo com o texto bíblico, o justo viverá pela fé. Essa posição tornava a questão das indulgências mais absurda ainda aos olhos de Lutero, e daí vinha a sua revolta contra essa prática. Por isso, Lutero redigiu um documento com uma série de comentários acerca das práticas da Igreja. Esse documento ficou conhecido como as 95 Teses e deu início à Reforma Protestante. A ideia de Lutero nesse momento não era separar-se da Igreja, mas reformá-la. A tradição protestante diz que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, mas os historiadores nunca provaram isso, e acredita-se que as 95 teses têm sido enviadas como cartas para o arcebispo de Mainz, Alberto de Brandenburg. De toda forma, o documento de Lutero acabou sendo espalhado pela Europa, e isso deve-se à invenção da imprensa. Por meio dela, as 95 teses de Lutero foram replicadas e espalhadas por toda a Europa, fazendo com que o movimento de contestação à Igreja Católica ganhasse força. A pregação das teses na porta da igreja de Wittenberg aconteceu em 31 de outubro de 1517. Essa ação desencadeou uma disputa religiosa intensa no interior da Igreja Católica e resultou na excomunhão de Lutero em janeiro de 1521, após anos de debate entre as autoridades da Igreja e Lutero. Nesse período, Lutero seguiu com seu trabalho e com seus estudos teológicos. Formulou o princípio das 5 solas, que são: primeiro, somente a fé; segundo, somente a Escritura; terceiro, somente Cristo; quarto, somente a graça; e quinto, glória somente a Deus. Estas foram as 5 teses redigidas por Martinho Lutero. Então, em 1521, o imperador Carlos V convocou Martinho Lutero para prestar esclarecimento durante a Dieta de Worms. Nesse acontecimento, Lutero reforçou o que acreditava e negou-se a renegar o que havia dito e escrito desde 1517. Após a Dieta de Worms, ele foi autorizado para retornar ao Wittenberg, mas acabou sendo condenado por heresia. A participação de Lutero na Dieta de Worms acabou tornando sua mensagem mais popular ainda entre alguns nobres do Sacro Império. Lutero acabou sendo sequestrado por Frederico, o sábio príncipe da Saxônia, que o escondeu em seu castelo localizado em Westburgo. Frederico, na verdade, estava protegendo Lutero de ser morto após a Dieta de Worms. Durante o seu refúgio em Westburgo, Lutero acabou traduzindo a Bíblia para o idioma alemão, fazendo com que os textos sagrados ficassem acessíveis aos fiéis. Ele abandonou seu refúgio em Westburgo no final de 1521 e retornou ao Wittenberg, onde continuou realizando sermões e aconselhando os fiéis. Lutero abandonou o celibato que marcava a vida daqueles que seguem a vida religiosa na Igreja Católica. Em 1525, ele casou-se com Catarina de Bora, uma freira que abandonou seu convento com o advento da Reforma Protestante. Lutero e Catarina tiveram 6 filhos. Martinho Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos de idade, por razões desconhecidas. Por toda a sua vida, Lutero teve a saúde debilitada por conta de diversos problemas crônicos, como a doença de Meniere. Acredita-se também que ele tinha problemas intestinais causados por um anticorolite e que sofria com problemas nos rins. Chegamos ao final deste vídeo, mas a jornada continua. Se você curtiu, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever-se para não perder os próximos conteúdos. Obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!